Em Gênesis 8, a gente encontra o relato de quando as águas do dilúvio finalmente secaram e agora Noé e a sua família puderam sair da arca em segurança. E uma coisa que a palavra de Deus deixa bem claro de tudo que aconteceu é que nada que é relacionado ao dilúvio aconteceu por eventos naturais. Tanto o próprio dilúvio em si, quanto essas águas agora que secaram, tudo foi por ação do poder direto do Senhor. Então Gênesis 8 começa mencionando o seguinte, abre aspas, Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Está no verso 1 ainda. Essa expressão que diz assim, Deus lembrou-se, ela não quer dizer que por algum momento Deus tenha se esquecido de Noé e do que ocorreu no mundo. Afinal, um dos atributos de Deus é a onisciência. O Salmo 139, por exemplo, expressa bem isso, né? Deus ele sabe todas as coisas, ele nunca se esquece de nada. Na verdade, o autor de Gênesis ele está apenas usando uma expressão humana para tornar compreensível esse momento da atuação de Deus em restaurar a terra para salvar Noé, a sua família e os animais. É por isso que diz: Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. É só para associar o momento da atuação de Deus depois do período do dilúvio. E da mesma forma como jorrava água do interior da terra e ela descia também em forma de chuva, diz o verso 2. Agora, abre aspas, cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Mas para a gente ter uma ideia do volume de água que inundou o planeta, além do capítulo anterior já ter dito que de todo monte do mundo ficou coberto de água por pelo menos 7 metros, quando Deus finalmente interrompeu a inundação, aí o verso 3 agora de Gênesis 7 diz que ainda levou 150 dias para que as águas baixassem de nível e então a arca pousou sobre os montes de Ararat. Mas como o restante da terra ainda esteve coberto de água, então era necessário esperar ainda mais. No total, Noé esperou quase um ano, desde quando rompeu-se as águas para o dilúvio, até que as águas baixaram o suficiente para que pudesse sair com sua família e todos os animais. A partir do verso 15, aí o Senhor vai dar uma ordem para que todos saíssem, e em seguida dá as mesmas ordens que foram dadas lá no fim da criação do mundo, a Adão e Eva assim que eles foram criados. A gente lê Gênesis 7 como se a terra estivesse recebendo de Deus agora uma segunda chance para fazer diferente de tudo o que aconteceu com os pré-diluvianos, cuja maldade se espalhou tanto sobre a terra ao ponto de Gênesis 6 dizer que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, lá no verso 5 do capítulo 6. Então Deus ordena novamente agora que a terra seja outra vez preenchida de vida por todos os animais e também pela descendência de Noé. E eles teriam a missão agora de preservar a semente do temor de Deus para o restante do mundo, porque na geração de Noé, antes do dilúvio, esse temor a Deus havia se perdido no mundo todo. Mas com a nova semente de Noé, eles tinham a oportunidade de repovoar a terra, relembrando sempre da promessa redentora de Deus. E Noé recomeça a história da terra, abre aspas, edificando um altar ao Senhor, como diz o verso 20. E ali, mantendo o símbolo da redenção, que o próprio Deus deu a Adão e Eva no dia em que eles pecaram, Noé ofereceu dos animais limpos sacrifícios de holocaustos sobre o altar, diz o verso 21. A continuação vai também descrever que quando é oferecido esse holocausto, abre aspas, sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Note algumas expressões muito fortes aqui, né? O Senhor, pelo sacrifício, ele lembrou-se da promessa que ele havia feito, e o Senhor também aqui faz questão de dizer que não iria mais destruir, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Olha como o pecado, a distância, né, do desígnio de Deus, essa tentativa humana de redefinir o certo e errado, longe de Deus,
causou mal para o ser humano ao ponto de deturpar a nossa natureza, fazendo o ser humano mau com a imaginação do seu coração mau desde a sua meninice. Essa expressão que aparece aqui também, sentiu o Senhor o suave cheiro, sobre o cheiro do holocausto, é uma referência usada ao longo das Escrituras, de que o holocausto, o sacrifício queimado, ele serviria de memorial à promessa de misericórdia que Deus tinha feito lá no Éden para Adão e Eva. O sacrifício dos animais inocentes apontava para o sacrifício do inocente Filho de Deus que se entregaria para a nossa redenção. Por isso, ao Noé relembrar o símbolo do sacrifício, o Senhor logo diz, abre aspas, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. A segunda chance que a humanidade precisava para ser preservada foi dada. E agora o Senhor deixa claro que permitiria que a humanidade seguisse o seu curso até o fim, dando essa nova chance. Mas note que o que aconteceu no dilúvio, ele vai ser retratado por Pedro, na sua segunda carta, como um aviso do que vai acontecer ao mundo como juízo divino por ocasião da segunda volta de Cristo. Pedro faz essa associação entre a volta de Jesus e o dilúvio que aconteceu com os antediluvianos. No dilúvio, Deus precisou intervir a fim de conter o avanço da maldade humana e, por meio de Noé e da sua família, ele decidiu dar à humanidade a chance de ser salva e preservar a promessa da vinda do descendente de Eva, que venceria Satanás. Depois que essa promessa foi cumprida, a gente aguarda agora a segunda vinda de Cristo. E ela vai concretizar o ponto do plano da redenção, em que os filhos de Deus que o aceitaram serão levados desse mundo em decadência tão acelerada, né? Em que os cientistas dos mais renomados reconhecem que fomos nós que a destruímos a tal estado que passamos do ponto de retorno. Ou seja, mesmo que parássemos agora toda a destruição da Terra, ela encaminha para o seu fim. Não é possível mais desfazer todo o estrago que foi feito. Por exemplo, Stephen Hawking, ele é um astrofísico da Universidade de Cambridge e é considerado um dos maiores gênios da humanidade. Ele ocupou a cadeira de Isaac Newton, morreu há alguns anos, mas ele chegou a dizer que a humanidade teria cerca de 30 anos até encontrar sua própria destruição. 30 anos, ou seja, a gente degradou, poluiu e matou numa escala tamanha que não é mais possível recuperar o que foi perdido e o planeta realmente se encaminha para o seu fim. A gente tem visto dos últimos anos catástrofe após catástrofe, não por uma ação de Deus a fim de nos salvar como fez com Noé, mas pela ação do homem se autodestruir. A chance que Deus deu preservando Noé e a sua família foi desperdiçada pelo mundo. E agora, só quem escolher a vida no céu vai poder herdá-la por meio de Jesus, que antes de ir, disse que prepararia para nós um lugar. É assim que Pedro associa a volta de Cristo como o fim do mundo, como foi no dilúvio, não para a extinção da humanidade, mas para a preservação dela, por meio daqueles que, como Noé, andarem com Deus. Observe a reflexão dele lá em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 3, que eu leio agora, dizendo assim: nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais coisas pereceu o mundo de então afogado em água, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Está em 2 Pedro 3, dos versos 3 a 7. Então Pedro entendeu que o que aconteceu no dilúvio, numa época em que as pessoas possivelmente zombavam de Noé, dizendo que o mundo permaneceria como desde a criação, isso voltaria a acontecer antes do fim, na volta de Cristo. Mas essas pessoas que fazem isso hoje ignoram que o mundo de então foi afogado em água, referente ao dilúvio, e o mundo de agora está aguardando o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Essa é a expressão de Pedro. Nós sabemos que o Senhor preferiria nunca mais exercer o seu poder para fazer perecer a sua criação. Só que a gente chegou a um ponto em que não é possível mais suportar
e o Senhor vai precisar intervir a fim de salvar o que restou de fiéis na volta de Cristo. Mas na própria manifestação da volta de Jesus, tão gloriosa será que os ímpios não resistirão e a presença manifesta do Senhor como fogo os destruirá. É assim que diz a palavra de Deus. Um dilúvio de fogo está para vir sobre o mundo tão certamente como o dilúvio de águas nos dias de Noé. Se as pessoas acreditam ou não, não importa, ele vai acontecer. A nossa comunhão com Cristo é a nossa arca, e todos quanto quiserem poderão se abrigar e estarem seguros. Pensando nisso, Pedro nos faz um apelo dos versos 12 a 13 desse mesmo capítulo de 2 Pedro 3. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, no qual os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. E assim como foi para Noé, depois do dilúvio, recebeu um mundo livre do mal, conclui Pedro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Conhecer a história do dilúvio é entender o convite da misericórdia de Deus para fazermos parte dos que estarão nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça.